Quem é o causador do sofrimento? O primeiro item, ou o primeiro motivo causador, eu coloquei entre aspas, é o nosso Deus. Porém, Deus não é o causador, mas sim aquele que permite. A Bíblia, Pai do Senhor, meus irmãos, dando continuidade ao estudo que iniciamos ontem, falando sobre o sofrimento do cristão, eu quero, nesta oportunidade, estar lendo um texto que se encontra em Jó, no capítulo 1, no versículo 12, que diz, Jó capítulo 1, versículo 12. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Amém? Estamos, irmãos, falando sobre, como já tenho adiantado, o sofrimento do cristão. Temos falado ontem o porquê do cristão sofre. Vimos que muitas das vezes, para Deus nos ensinar, ele é pedagógico. Também porque Deus tem um plano maior. Vimos que é para servir exemplos de algumas pessoas veem outras pessoas sofrendo, alguns irmãos, e aquilo fortalece, dá força para continuar na caminhada. Vemos também o exemplo de Paulo e Silas, que em meio ao sofrimento, um orou e outro louvou, e através daquele processo Deus estremeceu os alicerces do cárcere, soltando-os, e através daquele momento o carcereiro foi e aceitou a Cristo como Salvador. Então, nesta oportunidade, eu quero falar sobre quem é o causador do sofrimento. E vamos, com a ajuda de Deus, ver alguns causadores e desmistificar, ou seja, vamos, em palavras simples, tirar a prova dos 9. Será que Deus ele é o causador do sofrimento? Quem é o causador? O diabo? Então, nesta oportunidade, vamos ver. Quem é o causador do sofrimento? O primeiro item, ou o primeiro motivo causador, eu coloquei entre aspas, é o nosso Deus. Porém, Deus não é o causador, mas sim aquele que permite. A Bíblia fala no livro de Jó, onde fizemos a leitura, que Satanás ele fez questionamentos a Deus, dizendo que Jó só servia a ele porque ele abençoava a vida de Jó, Jó era rico, uma família próspera. Então Deus ele diz, então vai e toca na sua vida, porém poupa-lhe a vida. Toca-lhe na sua estrutura física, mas deixa ele vivo. Então Deus ele não é o causador. Deus ele é aquele que permite, respeitando o livre-arbítrio do homem. Pegando um exemplo para uma pessoa que quer tirar a sua própria vida, Deus ele vai usar de várias formas para aquela pessoa não cometer este tal ato. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar hinos, a palavra pregada, testemunhos de todas as formas. Só que se aquela pessoa quiser intentar o mal contra a sua vida, Deus ele vai respeitar o livre-arbítrio, porque Deus não é um controlador. Por mais que Deus ele não aprove, Deus ele permite. Então aquele homem tirando a sua vida, atentando mal contra a sua própria vida, ele vai gerar muitos prejuízos para ele e principalmente também para aqueles que ficam. Se tiver filhos, os filhos vão sofrer, criar um trauma. Os pais daquela pessoa também vão ficar chocados, vão talvez tentar fazer a mesma coisa, o diabo vai se utilizar. Então, Deus ele não é o causador, mas ele permite. Temos visto muitos acontecimentos, muitos acontecidos, muitas tragédias, e a gente tem visto que Deus ele está apenas permitindo ou respeitando as atitudes. Amém? Então, o primeiro motivo, Deus, mas Deus não é o causador, e sim aquele que permite. E vamos ver isto mais para frente. Segundo motivo, que isso está atrelado ao primeiro, principalmente. Primeiro motivo, eu coloquei entre aspas Deus, mas não o causador, mas sim o que permite. E segundo motivo é o homem. Isto sim. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, fala da lei da semeadura, sobre algo bem interessante. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer.
porque tudo que o homem semear, isto também se fará. Ou seja, Deus ele permite, ou Deus ele respeita o livre-arbítrio do ser humano. Como demos um exemplo passado, vemos que Deus, por mais que ele não concorde, esteja de acordo, ele vai respeitar a nossa liberdade de escolha. Fato é que se fosse a vontade de Deus em tudo, nenhum ser humano se perderia. Porém, Deus respeitando o livre-arbítrio, infelizmente muitos vão se perder. Então o homem ele é o causador. Desde os dias de Adão, o ser humano tem sido, infelizmente, a peça fundamental para acontecer as tragédias. Lá no livro, Paulo escrevendo à igreja de Roma, aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, Paulo ele escreve isso. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então o homem ele é o causador de quase todas as tragédias que está acontecendo hoje. Guerra, morte, destruição. O homem ele é o causador. O terceiro motivo, para adiantarmos, é os processos naturais da vida. Deus ele estabeleceu limite. Deus ele estabeleceu leis naturais. Então, quando alguém quebra isto, como aconteceu no plano inicial de Deus, quando o plano de Deus foi que Adão e Eva permanecessem eterno, sem passar pelo processo da morte, mas por conta do pecado isto veio a ser uma realidade. Então isto é o causador do sofrimento. Porque quando uma pessoa morre, seja de velhice, seja de doenças, ele vai deixar trauma, sofrimento para a vida daqueles que o ficam. Por mais que você saiba, eu e você saibamos que a morte é uma certeza, ela é um processo natural da vida, então, por mais que sabemos isso, isso vai causar sofrimento àqueles que nos amam, àqueles que são próximos, que gostam de mim. Exemplo este, vamos ver no livro de João, no Evangelho de João, passagem bem conhecida, capítulo 11, versículo 32 e versículo 33, que diz: E tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-lhe aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Então, vemos a passagem de Lázaro, aquela ressurreição em que Jesus chama ele do túmulo, da sepultura, mas momentos antes causou um alvoroço. A Bíblia fala que todos estavam chorando. Jesus vê aquela cena e chora também. Então o processo natural da vida também é um motivo causador do sofrimento. Todo mundo sabe que vai morrer. Todo mundo sabe que vai adoecer. Mas quando isto acontece, causa um sofrimento terrível nas pessoas. Então, vemos o que faz o causador do sofrimento. Quem é o causador? E outro ponto que eu quero falar nesta noite também é o que fazer diante do sofrimento. Já vimos o porquê sofremos, já vimos o agente causador, quem causa o sofrimento, e vamos ver o que fazer diante do sofrimento. O que Deus ele nos orienta através da sua palavra fazer neste momento de dificuldade, de dor que estamos passando. A primeira coisa que eu quero falar é esperar. Talvez seja uma das coisas mais difíceis para a gente, porque somos seres impacientes. Infelizmente, a gente é impaciente em tudo. A gente quer saber o futuro de uma forma desesperadora. Só que a palavra de Deus ele nos orienta a esperar. Lá no livro de Jó, no capítulo 15, versículo 19. Jó, capítulo 15, versículo 19. E o 20 diz assim: Aos quais somente se dera a terra e nenhum estranho passou por entre eles. Todos os dias o ímpio se dá pena a si mesmo no curto número de anos que se reservam para o tirano. A Bíblia também vai falar lá no capítulo 16, no versículo 2, que diz assim: Tenho ouvido muitas coisas como esta, todos vós sois meus consoladores molestos. Versículo 20 diz: Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. A Bíblia vai falar também no Salmo de número 40, Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então o que temos de fazer é esperar no sofrimento.
O segundo motivo é orar durante o sofrimento. Esperar é uma ação passiva, mas orar é uma atitude ativa. A Bíblia diz lá no Salmo 50, no verso 15, diz assim: Invoca-me no dia de angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então o próprio Deus, ele diz: invoca, ora, me busca, e eu vou te livrar, eu vou te dar força, eu vou te dar graça, eu vou te animar, eu vou te dar a ajuda necessária para passar por isso. Então espere, mas também ore a Deus, busque Ele paz, busque Ele conforto, busque Ele graça, e Deus, ele vai lhe dar aquilo que você necessita no nome de Jesus. Terceiro motivo que a gente deve fazer quando estamos passando por momentos de dores, aflições, agradecer a Deus pelos sofrimentos. Sim, meus irmãos, parece algo estranho você fazer isso, eu e você fazer isso, agradecer a Deus pelos momentos de dor, de angústia. Só que Paulo, ele escrevendo à igreja de Tessalônica, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, Paulo, ele diz: em tudo dê graças. Então devemos dar graças a Deus por tudo que estamos passando, estamos vivendo. Como foi falado ontem, todo sofrimento que Deus ele permite tem um porquê. Por que não citar aquela passagem lá no livro de Reis, onde aquela menina foi apanhada por aquele rei, e a Bíblia fala que a gente entende que ela perdeu toda a sua família, ficou distante e possivelmente eles estavam mortos. Segundo a Reis, capítulo 5, versículo 2 em diante. Aquela menina, ela foi levada cativa. Só que a gente vê nessa ótica limitada que aquela menina sofreu, padeceu, ficou longe dos pais. Mas quando vemos numa ótica abrangente, a gente vê que Deus usou esta menina para curar Naamã e o nome dele ser glorificado. Deus tem um propósito no nosso sofrimento. Deus, ele quer fazer algo que talvez as lutas estejam impedindo de ver. Mas Deus, ele vai fazer algo grande no nosso meio. Louvado seja o nome de Jesus. Outro motivo, ou o que fazer diante da dificuldade, do sofrimento: se alegrar em Deus, ou ter alegria, regozijar. A Bíblia vai falar, irmãos, onde lemos ontem, Paulo e Silas presos, sem perspectiva, fazendo a obra de Deus, pregando, expulsando o demônio daquela menina que estava adivinhando as coisas para dar lucro aos seus senhores. Só que a gente vê que em meio a todo aquele cenário, tinha dois homens crentes, orando, louvando e adorando o nome de Deus. E quando, irmãos, a gente faz isso, Deus, ele faz, irmãos, algo extraordinário. Quando Deus, irmãos, contempla um crente, uma pessoa que tudo está dando errado, e ele está fazendo algo contrário à lógica, irmãos, se prepare que Deus, ele faz um rebuliço, irmãos, em toda a esfera. Deus, ele faz. Quando tudo está dando errado, ou estiver dando errado, e a gente está orando, buscando, irmãos, se prepare para a mão poderosa de Deus. Neste tempo, irmãos, sempre tenho falado isto para finalizar este pequeno estudo. Deus, ele tem visto cada um de nós. Deus, ele tem visto o que cada um tem indagado a ele, o que cada um tem falado na madrugada, cada lágrima, cada gota que você chorou, derramou nas madrugadas, em momento de oração. Deus, ele está contemplando. Deus, ele sabe a tua angústia. Deus, ele sabe. Deus, ele me conhece e te conhece. Talvez você esteja dizendo: Senhor, não aguento mais, põe um ponto final. Mas Deus, ele conhece a tua limitação. Deus, ele sabe. Enquanto a gente está apenas olhando para frente, Deus, ele está contemplando todo o universo. E eu tenho certeza que Deus, ele irá agir em favor meu, em favor teu, em favor nosso. Deus não tem prazer em ver ninguém sofrer. Tem um plano maior, tem algo maior que Deus, ele quer fazer. Façamos como o salmista. Esperemos com paciência em Deus. A gente venha fazer como Paulo e Silas. Cante, ore, pregue, dê testemunho, porque o nome dele
vai ser glorificado em meio a toda essa turbulência. E mais tarde, em um pouquinho de tempo, eu e você vamos cantar o hino da vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo vos dê graça e dê força para a gente continuar nesta caminhada. Amém?